Bom dia, pessoal. Estava aqui analisando uns fatores históricos e eu não sei se os irmãos sabiam, mas teve uma ocorrência na história que a Ellen White foi processada por plágio. Muitas das suas escritas, que diz ela ser de autoria dela, na verdade, foi provado que foi cópia que ela fez de outros livros e outras informações que ela recebia por parte de outros escritores. Uma das maiores demandas judiciais que decorreu contra a senhora White foi por conta da conhecida Madame Guyon. Informações dizem que Ellen White plagiava os escritos da Madame Guyon e de outros célebres escritores da sua época. Ô Frank, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Ué, se eu tô falando é porque eu vou provar. Você acha que eu vou entrar num grupo, eu vou pular aqui de paraquedas aqui? Não, ué. Tem um livro dela chamado Mensagens Escolhidas aí, o volume 3. Ela mesma que tá falando que a casa publicadora foi processada. Ela mesma, a senhora White, tá falando. E ela roga para que se fosse retirado o processo contra eles. Você não tem acesso a esse livro ainda. Você compraria esse livro. Ô Frank, a prova tá aí, ó. Eu coloquei informações do livro da senhora White. Agora eu vou aguardar você tirar o chapéu aqui pra mim, tá? Obrigado aí pela atenção. Tô aguardando você reconhecer aqui. Rapaz, de repente aqui no grupo ouviu-se um silêncio. Tá igualzinho aquela cena lá do Apocalipse capítulo 6 lá. Que houve-se silêncio no céu por meia hora. Cadê o povo? Amiga, eu já te disse, amiga, pra ele se sentir bem, pra ele se sentir homem, másculo, você sabe muito bem que ele é o rei da casa. De vez em quando, você abaixa a cabeça e deixa ele te bater, porque aí ele vai ficar feliz e não arranja outra mulher na rua. É assim mesmo, funciona comigo. De vez em quando eu fico quietinha, ele chega nervoso, não sei o que aconteceu lá fora, e daí ele me bate muito, ele se cansa, toma banho, janta e vai dormir. E eu fico lá no cantinho da cama, dormindo, no outro dia eu levanto, faço café dele, pego a cueca pra ele, arrumo a bolsa dele. E ele vai trabalhar. Quando ele chega à noite, ele tá calmo, bem calminho, ainda chega me agradando. Traz uma flor que ele gosta, ele sabe que eu gosto da rosa azul. Ele que traz pra mim, chega me agradando. De vez em quando faça isso, deixa seu marido te bater, te espancar. E você vai ver como ele vai passar uma semana calminho. E teve até prisão. Foi a prisão de Israel Damon. Eram cultos carismáticos. E quem entrava com as ações eram os maridos corno. Porque tinha pega-pega lá dentro. Que eles chamavam de ósculos santos. Eles ficavam se beijando entre eles lá e diziam que era o beijo santo. Você, para ser abençoado, você tinha que ser beijado. Aí depois as esposas voltavam para casa, aí relatavam para os maridos: ah, tomei um ósculo santo, tô abençoada lá. E era beijo na boca mesmo lá. Isso não tinha outras coisas, né? Eles eram todos carismáticos. Eles andavam de 4 pés, engatinhavam, latiam. Tá tudo nos depoimentos, nos registros da polícia lá dos Estados Unidos. E foi uma série de volumes publicados por um advogado. Prisão e julgamento de Israel Damon. E a Ellen White frequentava aí. Ela era do grupo dos espiritualizadores, a Ellen White. Bom dia, aqui pra mim aparece o nome escrito Libre No. Meu nobre, o que você tá falando aí, tão verdade é. E eu queria até fazer uma pergunta. Será que foi baseado nessa doutrina que a Igreja Cristã do Brasil começou com esse negócio de ósculo santo aí? Porque você chega na Igreja Cristã do Brasil, os homens ficam beijando o outro, né? No rosto lá. O engraçado é que lá na Cristã do Brasil você só não pode beijar as mulheres. Se beijar as mulheres dá ruim, mas o homem fica lá, que é um barbudo lá, querendo beijar. E eu fui uma vez lá, o cara veio pro meu lado com um beição estratalado, falei, sai de mim, Satanás. Não, é beijo santo, vai beijar o capeta, rapaz. Oxi. O Duarte, quando começou, os cultos da Igreja Adventista, quando começou, Elgo Duarte, andava de 4 pés pelo chão, latindo que nem cachorro, babando. E se as mulheres andavam de 4 pés, Elgo Duarte andava de 4 pés, os homens andavam batendo cabeça um no outro. Então, vocês adventistas, cale tua boca, não fale mal nada disso, desses movimentos estranhos. Quem deve falar é nós evangélicos. Porque a mãe de vocês, Elgo Duarte, andava de 4 pés babando e latindo que nem cachorro. E os maridos, os homens batendo cabeça um no outro. Com certeza estava batendo chifre no outro. Se as mulheres estão de 4 pés, o que está acontecendo? Cultos fanáticos, práticas criminosas, orgias sexuais, beijos santos, batismos múltiplos, adoração a anciãos e espiritualismo eram as principais características dos cultos dos pioneiros adventistas. Deve ter tido uma influência, porque isso aí foi em meados de 45 até 51. Né? Aí Ellen White saiu, né, saiu dos espiritualizadores porque ela casou com Tiago White. No movimento millerita tinha 2 grandes grupos adventistas. Tinha os conservadores, que era o Joseph Bates, o Tiago White, o Ira Edson. Eles eram os conservadores. E havia os espiritualizadores, que era a Ellen White, o Israel Damon, o Joseph Smith. Né? O Joseph Smith também era também o das Testemunhas de Jeová, também era, o Russell.
O Russell também era dos espiritualizadores, era do grupo dos espiritualizadores. Aí Ellen White saiu. Quando ela casou com o Tiago White, aí ela teve que acompanhar o marido. O marido era conservador. Era do grupo dos conservadores, tradicionais. E Joseph Bates não aceitava ela. Não aceitava Ellen White, Joseph Bates. Aí ela teve uma visão. Quando o Tiago White marcou a data da volta de Jesus para julho de 1845, aí os conservadores ficaram esperando lá a volta de Jesus para julho de 1845. Vê só, depois do grande desapontamento, eles ficaram esperando a volta de Jesus, os conservadores, não eram os espiritualizadores não. Os conservadores marcaram para julho de 1845. Tiago White, o 7º mês de 1845. Aí Ellen White disse que não, Jesus não vem nesse dia não. Vocês vão passar pela angústia de Jacó. Jesus não vai voltar em julho não. Aí Joseph Bates não aceitava Ellen White. Eles ficaram lá esperando para julho. Aí nessa visão, que foi a reunião que Ellen White passou isso aí da angústia de Jacó para eles, não era 22 de outubro de 44 não. Era julho de 45. Aí quando passou para eles, passou para Tiago White, ela começou a descrever os planetas, o mundo de 7 luas lá. O mundo de 7 luas, ela descreveu lá as luas e a visão que ela teve. Aí Tiago White foi contar para Joseph Bates essa visão que a Ellen teve, lá da angústia de Jacó. E aí dentro dessa visão ela tinha ido lá para esses planetas, o anjo assistente levou ela para lá. Aí ela contou para Joseph Bates. Aí Joseph Bates, ele era um astrônomo amador, porque ele era marinheiro. Ele era marinheiro, então ele era astrônomo amador, ele estudava os astros, as estrelas, as luas. Aí ele somou as luas de Júpiter e de Saturno, que davam essas 7 luas, que eles acreditavam que Saturno acho que tinha 4 luas e Júpiter tinha 3. Era uma coisa assim. E aí dava o total de 7 luas. Porque ela teria ido para 2 planetas. Um planeta que ela falou com os moradores de lá, que eram mais belos e vistosos. E aí depois ela foi para um outro planeta que ela falou com Enoque. Aí Joseph Bates, recebendo ali as visões de Ellen White passada pelo Tiago White, aí ele disse, não, ela foi para Júpiter e Saturno. Aí ele passou a aceitar ela como também ali do grupo deles, porque até antes eles não aceitavam não. Eles não aceitavam Ellen White. Esse Joseph Smith que você tá falando aí é o criador do mormonismo? Não é ele o profeta do mormonismo lá dos Mormons? Aí quando a Ellen White saiu do grupo dos espiritualizadores, quando deu esse caso aí de polícia, aí foi a gota d'água, né? Aí ela recebeu lá os processos, esconderam ela pra ela não ser presa, ela se escondeu lá, foi presa outras pessoas no lugar dela, levaram um pato de Ellen White. Aí Ellen White se casou lá com o Tiago, que era lá da outra ala dos adventistas, e ela saiu dos espiritualizadores. Aí ela virou a profeta, né, a profetisa única, porque nenhum deles lá falava línguas, fazia o reteté, né, só Ellen White que fazia lá, e ela ficou em destaque. Ela ficou como o espírito de profecia lá no outro grupo. E nos espiritualizadores, quando continuaram, Russell continuou lá nos espiritualizadores. E aí, ele ficou vestido de branco esperando a volta de Jesus nas ruas. Que eles continuaram marcando datas. Os espiritualizadores todo ano marcavam data, todo ano. Já os conservadores marcavam de vez em quando. Tiago White marcou para 1847. Joseph Bates marcou para 1851. Irã Edson também marcou. A data de Irã Edson agora de cabeça não me lembro, mas eu já fiz vídeo falando disso. Isso estão nos livros Uma Palavra ao Pequeno Rebanho e Mensageira do Senhor. Tudo literatura adventista, tá? Não é literatura dos críticos, não. É literatura adventista. Isso na ala dos conservadores. Eles marcaram essas 3 datas aí fora 43 e 44, 43 Guilherme Miller, 44 Samuel Snow. Já haviam marcado as 2 datas. Eles marcaram outras 3 datas depois de 1844. E os espiritualizadores quase todo ano marcavam datas. Era os seguidores de Ial da época lá. Era o Romilson. O Romilson não marca todo ano a volta de Jesus. Eram os espiritualizadores adventistas. E um desse ano aí, Russell ficou nas ruas, vestido de branco. Que depois ele saiu dos espiritualizadores e fundou os Estudantes da Bíblia. Que os Estudantes da Bíblia deram nas Testemunhas de Jeová. Não, Joseph Bates, ele era o milionário lá, o cara da grana, dentro dos milleritas. Ele que bancava os caras lá no movimento, era o cara da grana. O que era dos Mormons, que deram nos Mormons, era o Smith, o José Smith. O José Smith era parente da Ellen White. Ele estava lá nos grupos dos espiritualizadores. Quando a Ellen White estava lá, ela considerava o Smith um profeta. Inclusive lá aquele Arilson, no último 22 de outubro aí, que eles comemoraram a data, ele trouxe o Smith como profeta. Eles colocaram o Smith como profeta. Eu tenho esse vídeo na nuvem. Tá lá na minha lista lá para fazer fazer os vídeos. Ellen White tinha o Smith como um profeta. Igual era Lutero. Para Ellen White, Lutero também era profeta. Aí eles dão a ordem dos profetas, até chegar em Ellen White. Aí Smith era um profeta. Ellen White tinha Smith como profeta. Só que ele não se reconhecia como profeta. Vê só. Igual Lutero, né? Ela declarava Lutero como profeta, mas Smith não se reconhecia como profeta. Aí ela teve que assumir o lugar de Smith. Aí Ellen White se colocou na condição de profetisa, né? Profeta, porque Smith não assumiu esse papel. Aí ela teve que assumir o papel, porque Smith não se declarava profeta, né? Ele se declarava lá o mensageiro do anjo Moroni, que era o anjo lá, a entidade que passou o livro de ouro lá, que era o livro dos Mormons. O livro dos Mormons. E esse anjo Moroni que deu a ordem pro Smith para eles não beberem mais café. Que aí Ellen White deixou de tomar café por causa do anjo Moroni, que passou isso para o Smith.
E aí o Smith passou pra mulher dele, que era parente da Ellen White. Quando a Ellen White se assumiu profetisa, ela se declarou profetisa porque o Smith não se declarava. Aí ela levou o ensinamento do anjo Moroni, que era o de não tomar café, chá preto, e ela passou a ter o anjo dela. Aí ela passou a ter um guia, igual o Smith tinha um guia. Aí ela também passou a ter o guia dela. Só que ela não deu nome pro guia dela, ela chamava do rapaz. O rapaz. Ela chamava de rapaz. Igual Kardec tinha anjo, né? O Kardec também tinha. As irmãs Fox também tinham. Que também eram próximas de Ellen White. As irmãs Fox. Você sabe a história das irmãs Fox? As irmãs Fox que fundaram o movimento espírita. Que também eram próximas da Ellen White. Ellen White também conhecia as irmãs Fox. Não, Olivino, você citou o nome Joseph Smith. Escuta o seu áudio, você falou de Joseph Smith. Quando você fez a alusão às grandes autoridades constituídas naquele dia, naquele evento, você falou ali do próprio, do Charles Taze Russell, que é o pai do Testemunho de Jeová, você citou ele e você fala de Joseph Smith. Se eu não me engano, se é a mesma pessoa que você está falando, esse Joseph Smith, você fala no seu áudio, ele é o pai dos Mormons. Não, cara, tem dois personagens, Joseph Smith e Joseph Bates. Joseph Smith e Joseph Bates. São dois personagens diferentes. O Joseph Smith era espiritualizador. O Joseph Bates era conservador. O Joseph Bates é da Adventista do Sétimo Dia. O Joseph Smith era milerita. Ele era milerita parente de Ellen White. Ele era espiritualizador igual a Ellen White. Inclusive, Ellen White tinha ele como profeta. O Smith, não Bates. São dois José, cara. Que em inglês é Joseph, né? Joseph. Inclusive, o Joseph Bates, que era do grupo dos conservadores, era da outra ala dos mileritas. Era da ala dos conservadores, o Joseph Bates. Ele teve contato com a Raquel Preston, se não me engano, que era uma batista do Sétimo Dia. E aí passou o sábado para ele. Aí ele aceitou o sábado, ele foi convertido pelo sábado. Aí Tiago White, que trouxe a Ellen Harmon, que era do grupo dos espiritualizadores, dos carismáticos, ela tinha lá o reteté, né? A Ellen White tinha o reteté, ela era carismática lá dos espiritualizadores. O Tiago casou com ela, e aí ele ficou sabendo de umas palestras que estavam sendo dadas pelo William Edson. Aí ele foi assistir essas palestras, o Tiago. Aí o Tiago, isso depois que ele havia marcado a volta de Jesus para 45, aí não veio, né? Aí ele foi assistir essas palestras do William Edson. Aí o William Edson lá falava visão no milharal e a ideia do juízo investigativo, que não era para Jesus vir na terra, a vinda dele seria no céu trocar de posição. E ele viu no milharal, ele cortou caminho, porque ele estava sofrendo bullying, né? Ele estava sendo zoado, né? Outras línguas também dizem que ele foi lá dar uma cagada no milharal, né? Foi dar desculpa que foi soltar um barro, porque eles eram do campo, eles eram da roça, né? Eles cagavam no mato, né? Ali era tudo camponês, era tudo no meio do mato, né? Aí ele foi cortar caminho, porque ele estava sendo zoado. Aí quando ele estava lá no milharal, olhando pro céu, né? Tava no milharal olhando pro céu, aí ele viu Jesus trocar de posição. Aí ele colocava na palestra a ideia lá do santuário do juízo investigativo. A ideia do juízo investigativo. Aí o Tiago White gostou e foi falar para o Joseph Bates. O José Bates, que era o que bancava lá o movimento, que ele era o milionário lá do movimento, ele que bancava, né? E José Bates não queria aceitar. Aí falou, que história é essa aí? Que história é essa aí? Não vou aceitar isso não. Eu não vou aceitar isso não. Que história é essa? É a vinda de Jesus. Inclusive ele marcou a vinda de Jesus, ele marcou pra 1850 ou 51, ele marcou a data. Depois eu verifico aqui com exatidão a data do Bates, né? Ele marcou a data. Aí depois foi feito o grande acordão, eles fizeram um acordo. E decidiram. Foi feito o grande acordão. Joseph Bates aceitava o juízo investigativo e o Tiago White aceitava o sábado. Aí foi feito o grande acordão. Que Ellen White não aceitava no início, porque ela era da doutrina da porta fechada. E ela guardava o domingo. Ellen White guardava o domingo. Ellen White dizia que o segundo bode é Jesus. Tanto que o Rodrigo Silva, se não me engano foi o Rodrigo Silva, né? Ele trouxe texto de Ellen White lá, defendendo que o segundo bode era Jesus. Porque Ellen White, ela tinha o William Edson como rival dela, porque seria dois profetas. Eles estariam com dois profetas. E ela era da doutrina da porta fechada. Ela dizia que a porta da graça tinha se fechado, que ninguém mais ia se salvar. Só aqueles que estavam esperando a vinda de Jesus lá em 1843 e 1844. Aí ela também não estava aceitando o juízo investigativo. Depois que ela começou a ter filhos com Tiago, o movimento adventista começou a crescer, e aí pessoas foram se juntando ao movimento. Depois de 1844, aí ela com Tiago decidiram aceitar o juízo investigativo. Por quê? Porque aí, agora aquelas pessoas pós 1844 também tinham que ser salvas. E aí foi feito o grande acordão final, quando eles aceitaram o sábado. E aí Joseph Bates aceitou o juízo investigativo. Então foi feito o grande acordão. O juízo adventista, o juízo investigativo e o sábado. Aí já era na década de 60, do século XIX. Já era na década de 60. E tinha também as irmãs Fox. Eram duas irmãs que estavam tendo visagens, e aí na casa delas estava tendo manifestações de espíritos. Espíritos, entidades. Tipo Poltergeist, né? Aquele filme, Poltergeist, dos anos 80. Tinha aquela menina loura lá no filme. Baseado nas irmãs Fox. Eram duas irmãs que estavam tendo essas visagens. E aí os espiritualizadores, que era lá do grupo dos adventistas, estavam fazendo lá aquelas excursões para a casa das irmãs Fox. Estava virando ponto de turismo. Ali estava virando ponto de turismo. E Kardec era um desses que falavam com as irmãs Fox.
Aí Ellen White também foi lá no, né, numa dessas incursões aí das irmãs Fox, que estavam vendo espírito de pessoas mortas, né, poltergeist, essas coisas assim, os móveis se movimentando, né, as coisas ali acontecendo ali. Aí Ellen White, quando viu lá e foi fazer, ela disse, não, é demônio. Ellen White virou e falou, olha, não pode seguir, que estavam começando a seguir, tendo as irmãs Fox como manifestações do espírito também. Porque Smith já tinha um anjo dele, né, Smith lá tinha o anjo Moroni, que falava com ele, que passou o livro de ouro lá, que depois é o livro de Mormons. Que foi lá o livro de Mormons. E lá os espiritualizadores já estavam tendo em conta as irmãs Fox. Aí Ellen White reprovou as irmãs Fox e disse, não, isso aí são demônios. Esses espíritos aí de mexer os móveis, né, de entidades, não sei o que, são demônios. A Ellen White falou que era demônio. Ellen White falou que era demônio. Anos mais tarde, as irmãs Fox, que eram adolescentes, admitiram que era pegadinha. Elas amarravam barbantes daquelas cordas, fio de nylon, puxavam os objetos, inventavam os barulhos, ficavam uma escondida. Tipo Clark Kent e Superman, né? Nunca aparecem juntos, eram as irmãs Fox. Aparecia uma irmã, sumia a outra. Aí vice-versa. Aí uma ficava fazendo lá as trollagens, as brincadeiras pra chamar atenção. Aí eram pessoas, não, eram as pessoas ali trollando. Não eram espíritos, que Ellen White disse que eram espíritos. A profetisa. Era elas trollando, as adolescentes trollando, com fio de nylon, fazendo os barulhinhos escondidos, pra enganar as pessoas. Tipo Chico Xavier aqui no Brasil, né? Que eram as mulheres e as pessoas de lençol. Eram as irmãs Fox, que Ellen White disse que eram espíritos. A profetisa foi enganada por duas adolescentes, as irmãs Fox.